Sejam bem-vindos ao canal falando sobre. Hoje vamos falar sobre exame físico geral ou exame de rotina, tá certo? Do médico veterinário, tá certo? Plano geral de exame físico, né? É importante que a gente saiba que todo clínico, né, tem que ter sua sequência do exame bem definido, né? Porque ele não importa a ordem, não importa que ele faça sempre os mesmos passos, para criar tipo uma rotina, tá bom? A sequência é bastante particular, né? Em primeiro lugar, a gente tem que saber também diferenciar o exame clínico do exame físico, né? O exame clínico, ele reúne todas as informações necessárias para o estabelecimento do diagnóstico, enquanto o exame físico é uma parte do exame clínico do animal, né? O exame, ele se resume à colheita dos sintomas, dos sinais e métodos físicos do exame, tá? Como inspeção, palpação, percussão, auscultação e olfação, tá bom? O exame clínico ele é constituído basicamente dos seguintes procedimentos: identificação do animal ou dos animais, resenha, né? Porque muitas vezes você vai atender um rebanho, não um animal somente, tá bom? Investigação da história do animal, no caso é a anamnese, saber há quanto tempo ele vem com os sintomas, o que apareceu primeiro, né? Ele tem algum histórico, se modificou a alimentação, esse tipo de coisa. O exame físico geral e especial, tá bom? Solicitação e interpretação dos exames subsidiários, caso seja necessário. Diagnóstico e prognóstico para, enfim, ser feito o tratamento, tá certo? Que seria a resolução do problema. Né? Então, exame físico geral, né? A avaliação do exame físico geral do animal, certo? A gente vê o comportamento, a atitude, o estado nutricional, o estado de hidratação do animal, a coloração de mucosa, certo? A palpação de linfonodo, parâmetros vitais como frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, os movimentos ruminais nos ruminantes, certo? Ou secais no equino, tá bom? Já o exame físico especial é direcionado a algum sistema, ou seja, se o animal chegar com um problema cardíaco, então o exame físico especial seria o exame físico cardíaco, certo? O neurológico, dependendo, certo, da demanda. Os procedimentos gerais incluem identificação do animal, realização da entrevista com o proprietário ou a pessoas afins, ou seja, aquela pessoa que trouxe o animal, tá bom? O primeiro estágio do exame físico, que se conhece comumente, a gente chama de exame preliminar, tá bom? O exame preliminar geral. É o exame mais detalhado, mais completo, certo? Do que aquele exame especial que a gente faz somente com um determinado sistema do corpo. Como é que a gente faz a identificação do paciente, a resenha, né? De maneira geral, é importante a gente considerar a espécie que a gente está lidando, a raça. Por quê? Porque tem algumas doenças que são mais proeminentes em algumas raças, sexo, idade, certo? Em alguns casos também é conveniente a gente saber a coloração da pelagem do animal. Por quê? Porque os animais com pelagem mais escura são mais resistentes aos raios solares, certo? Que os de pelagem mais clara. Tá bem? Os que apresentarem despigmentados são mais susceptíveis aos aparecimentos de lesões, também tem isso, tá certo? Causados pelos raios de sol. Né? A gente também vai ver a existência de marcas, de tatuagem, de chip, se houver, tá certo? Também possa ser descrita no documento, tá certo? A gente vai observar os atestados de vacinação, a vacinação do animal, vermifugação, tá bem? Apólice de seguros, tá bem? Acaso isso ocorre muito para aqueles cavalos de corrida, né? Os cavalos que competem, né? Animais que competem, tá bom? Os mais importantes a serem ressaltados dentro desses aspectos são a espécie, a raça, o sexo e a idade, como a gente já disse, né? A espécie por quê? Porque existe uma susceptibilidade de espécie, né, que varia de acordo com as doenças infecciosas ou parasitárias, né? Ao comprometimento de determinados sistemas ou órgãos. Então, alguns animais são mais susceptíveis, né? Se a gente for pegar um exemplo, a dirofilariose, né? O cão ele é mais susceptível, o gato dificilmente há relatos, né? Já a raça, tem raças que são mais susceptíveis a determinadas doenças, né? Principalmente raças mais puras, né? O sexo, porque tem algumas doenças que acometem somente o indivíduo do mesmo sexo.
é um exemplo da piometra, né? Ela só acomete fêmeas, né? A idade, porque tem algumas doenças que ocorrem com uma frequência em determinada faixa etária, né? Como as doenças, por exemplo, cardíacas, né? Elas são mais comuns em animais sêniores, né? Que são os animais mais velhos que os animais mais jovens, tá bom? É importante sempre que possível também saber o peso do animal, ver se vai administrar medicamento, né? Saber avaliar para o cálculo também dos parâmetros, certos? O grau de emagrecimento, se está associado com a enfermidade ou não, se o animal está muito gordo ou não, né? Algumas medicações também, quando o animal é muito obeso, ela pode se prender na gordura, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Para a realização de uma boa entrevista, né, é de grande utilidade o médico ter atenção, estimulação, inquisição, observação e união. Como assim? Atenção, a gente tem que ouvir atenciosamente a história, né, não menosprezando os detalhes, tá certo? Estimular também o proprietário a falar sobre tudo, né, separando os dados relevantes daqueles que não são relevantes, tá certo? Inquirir, porque muitas vezes os veterinários não falar as coisas de forma bastante clara, né? Os tutores, me desculpe, não falar as coisas de forma bastante clara. Então, o médico veterinário ele tem que inquirir para poder chegar à situação concreta, certo? Observar se as informações obtidas são confiáveis ou não, né? Muitas vezes o tutor diz assim, esse animal ele ficou doente hoje, né? Às vezes o animal já vem há um bom tempo demonstrando, né, algumas características, alguns sinais, certo? Do adoecimento, tá bom? Então, por isso faz-se importante essa observação, tá bem? A união, porque a gente vai unir todos os dados, né, para poder chegar ao diagnóstico, tá bom? Formato da história. Como é que deve ser feita essa anamnese, né? A anamnese, ela tem que ter uma certa sequência, tá certo? E aí a gente vai direcionar a pergunta para poder chegar ao resultado. A gente tem que ver a fonte, a confiabilidade, ver a queixa principal. O que é que o animal está sentindo? Qual a queixa principal daquele paciente, né? Ver a história médica recente, né? Ver o comportamento dos órgãos e dos sistemas. A história médica progressiva, certa pregressa, se o animal já teve doente antes, já teve essa doença, se já apresentou ou não. A história ambiental e de manejo, muitas vezes o adoecimento não está ligado somente ao animal, mas ao local que ele vive, tá bom? Ver a história familiar ou do rebanho. E aí a gente vai discutir sobre cada um desses pontos, né? O que é a fonte de confiabilidade, né? Na maioria dos casos, a fonte é o proprietário, né? Ou aquela pessoa que veio com o animal, né? Seja o vizinho, seja o tratador, né? E aí vai se fazer o quê? Uma entrevista sobre os dados que vai ser anotado na ficha do exame, né? Na queixa principal, você vai definir a manifestação imediata da doença do animal, né? Ou seja, o que foi que fez com que o proprietário procurasse um médico veterinário, né? Qual é a queixa? É que o animal está sentindo que fez com que procurassem o médico veterinário. Histórico médico recente, né? Se refere às alterações de saúde recente, certo? Comportamento dos órgãos, né? Que a gente vai ver os sistemas, né? Vai fazer um interrogatório sistematológico, o anamnese especial resume, né? Sistemas orgânicos, tá certo? Vai observar tudo e ver qual deles está realmente interligado com a doença atual ou não. Vai ver a história de vida pregressa, certo? Ou seja, a saúde do animal, se o animal já teve alguma doença antes, se aquela doença é atual, se é recorrente, se ela pode ser uma doença que seja secundária, que esteja sendo provocada por outra doença, tá certo? Então, tudo isso deve ser observado, certo? O estado de saúde geral, as doenças prévias, cirurgias anteriores, imunização, vermifugação, tudo isso. A história ambiental e do manejo, tá bom? E isso é indispensável em qualquer exame clínico, né? Ver se o animal está comportado no abrigo ideal, né? Se lá existe algum reservatório de transmissões de doença infecciosa ou parasitária para aquele animal, certo? Se os animais têm alterações metabólicas ou nutricionais, se comprometem também essas questões sobre produtividade, tudo isso deve ser observado. E quando a gente fala do familiar do rebanho, a gente fala da anamnese,
fornece informações sobre a saúde de todos os animais pertencentes àquela família ou àquele rebanho, seja vivos ou mortos, né? Ou seja, se você está suspeitando que o animal possa ter alguma doença, principalmente alguma doença genética, então se os pais tiverem doença hereditária, então isso é bem mais fácil de ser. E aí você pode direcionar, né, o pedido dos exames especializados, tá certo? E aí uma das coisas que às vezes prejudica bastante o trabalho do médico veterinário é as características do proprietário, né? Porque, como sabemos, o animal ele não fala, né? Então tudo que o veterinário vai saber sobre a doença do animal vem a partir do proprietário. Assim como não existe dois entrevistadores iguais, também não existe duas pessoas iguais, nem proprietários iguais, né? E aí tem alguns modelos de proprietários, né, que vai, queira ou não, favorecer ou atrapalhar o trabalho do veterinário, né? Então a gente vai falar agora sobre esses tipos de proprietários para ajudar o veterinário a orientar, né, esse seu trabalho de adquirir informações. O primeiro tipo de proprietário seria o proprietário tímido, né? Aquele que na maioria das vezes são pessoas simples, têm baixo poder aquisitivo ou educacional, né? E eles não possuem muita autoconfiança. Tá bom? Já o proprietário loquaz é aquele que representa um desafio real para o veterinário, né? O entrevistador, principalmente aquele que é iniciante, né? Eles dominam ou tentam dominar a entrevista, né? Dizendo só o que lhe convém. Muitas vezes não esconde, né, o que é importante. Às vezes ele deu algo para o animal que provocou o adoecimento, mas ele esconde do veterinário e isso termina atrapalhando no diagnóstico, tá certo? Existe o proprietário hostil, né? Muito comum, né? É aquele proprietário que é irado, hostil, detestável, né? Alguns são mais irônicos, né? Exigentes, agressivos, né? E aí, como o veterinário tem que lidar com os tutores, né? Ele tem que estar preparado para lidar com todos esses tipos de proprietários, tá certo? Aquele proprietário insaciável, né? Ele nunca está insatisfeito, ele faz muitas perguntas, né? Que apesar de você dar as explicações adequadas, ele acha que o entrevistado não respondeu suas indagações e ele continua perguntando, né? Até aquele proprietário que é considerado agradável, que ele tenta agradar o entrevistador, ele acredita em tudo que o entrevistador diz, tudo que o veterinário diz, né? Ele aceita tudo, não questiona, né? O proprietário que se chama empratel, né? Aquele que tenta obter a qualquer custo, né? No telefone o diagnóstico do animal, né? Muitas vezes liga, o animal tá doente, ele tá assim. Você não vê o animal, você não faz o exame físico e ele no telefone ele quer que você atenda o animal pelo telefone, passa a medicação pelo telefone, né? O que é impossível você determinar sem ver o paciente, né? O proprietário chamado anjo da guarda, né? Que é aquele que se considera o protetor dos animais, né? O protetor dos desamparados. Aquele proprietário não sei esse, né? Aquele que nunca sabe de nada. Que não sabe do que o animal tem, não sei o que o animal tem, não sei quando começou, não sei se ele comeu algo diferente, né? Então, esses são os tipos de proprietários mais comuns, tá bom? E aí, o que é que o veterinário precisa ter? Ele precisa ter também um vocabulário útil, né? O vocabulário utilizado na área médica, né, é difícil, é complexo. Então, quando ele vai lidar com o proprietário, dependendo do nível de instrução do proprietário, é claro, ele vai ter que utilizar um vocabulário que seja entendido, né, e tenha compreensão por aquele tutor do animal, certo? E aí ele vai utilizar significados, termos mais usuais, tá certo? Para se tornar entendível. Né? E aí a realização do exame físico geral ou de rotina é necessário por inúmeras razões. Por que a gente faz o exame de rotina, né? Serem capazes de comunicar os animais, né, verbalmente, os animais, né, não dizem qual a estrutura do órgão, do corpo está comprometido, né? Certo? Ficando o caso em questão a dependência do entrevistado, né, e do examinador, ou seja, do médico e do proprietário. A
A queixa principal pode também não apresentar relação direta, né, com o sistema primariamente comprometido, certo? O exame físico geral também permite avaliar a rotina do estado de saúde atual do paciente, se ele melhorou, se ele piorou, se ele estagnou, se ele já tiver uma doença, certo? Ele ficar, aquele ou não, fazendo aquele acompanhamento daquela doença, como por exemplo um animal cardíaco, tá bom? Por permitir reconhecer o comprometimento de outros sistemas, outras estruturas do corpo, né? Como neoplasia mamária, metástase pulmonar, então, às vezes os sistemas estão interligados. Então, isso tudo também pode ser observado através do exame físico geral e desse exame de rotina, né? A decorrência também da dinâmica dos sintomas, certo? Por quê? Porque muitas enfermidades, muitas patologias, às vezes apresentam o mesmo sintoma, né? E aí, as características e a intensidade dos sinais clínicos, né? Eles apresentam variação muito ampla, tá bom? E aí, do modo que a multiplicidade desses sintomas físicos vai muitas vezes dificultar a obtenção do diagnóstico. Por isso que é importante o exame físico, tá bom? A observação do animal também pode fornecer inúmeras informações úteis para o diagnóstico, como, por exemplo, o nível de consciência, se o animal está alerta, né, se ele está normal, se ele está diminuído, ou se ele está aumentado, ou se ele está ausente, né, que o animal pode estar nessas questões. Então, tudo isso vai dizer sobre o adoecimento do animal, a postura de locomoção, se ele está normal ou anormal, tá certo? Aí a gente verifica tanto o animal em repouso como o animal em movimento. A condição física corporal, né? Ou seja, o score corporal, se ele está obeso, gordo, magro, caquético. A pelame, o pelo do animal, se o pelo é limpo, se é brilhante, se ele está eriçado, se ele tem presença de ectoparasita ou não, tá bom? A forma abdominal, né? Se está normal ou se está anormal, né? Que o animal pode apresentar tipanismo ou ascite, certo? As características respiratórias que o animal está apresentando, ele pode estar com dispneia, apneia, tá certo? Pode estar com secreção nasal, então tudo isso vai falar sobre o adoecimento do animal. E outros como apetite, a sede, defecação, né? A emese, a secreção, tá certo? A micção está ocorrendo, então tudo isso pode ser observado. Sobre os níveis de consciência do animal, deve ser avaliado pela inspeção, tá bom? É considerada ainda sua reação com relação a estímulos, né? Se você bate palma, se você estala dedo, se ele consegue observar, né? Se o animal está diminuído, ele fica apático, se ele está ausente, que seria o caso do coma, que seria algo mais grave, né? Se está normal ou aumentada, porque tem animais que ficam bastante excitados, então tudo isso tem que ser observado, né? A postura do animal, o posicionamento que o animal ele adota quando em posição quadrupedal, certo? Em decúbito também e durante a locomoção, né? Muitas vezes o animal ele pode apresentar, né, no seu caminhar, né, algumas alterações e isso pode dizer algo sobre o animal, né? Se o animal, vamos supor, se ele tiver distensão coxofemoral, ele vai ter dificuldade de andar muitas vezes não andando, né? Então, tudo isso pode se dizer algo sobre o que está acontecendo com aquele animal, tá bom? E aí, para isso, né, para que a gente saiba determinar se realmente o animal está normal ou não, é importante que se saiba do comportamento das espécies envolvidas, né? O que seria normal para aquela espécie e o que não seria, tá bom? Um exemplo assim, fora a que eu dei, né, seria o animal quando ele está sentado, né? A gente percebe que nos casos de paralisia espásticas, né, dos membros posteriores, né, o animal ele fica sentado, ele fica se arrastando, né? Há aquela postura de foca, né, comumente vista nas paralisias flácidas dos membros posteriores, né? E a postura de cavalete, que é aquele animal que fica bem rígido, né? É justamente vista em casos de tétano, principalmente com cavalo a gente vê bastante, né? Em casos de tétano, né? O estado nutricional, que a gente examina, como eu já disse, o score do animal, né? Aqui tem uma formazinha para cachorro e gato para a gente ver o score, né? Onde está caquético, né? Quando está caquético, facilmente a gente percebe, né?
As costelas ficam palpáveis, tá certo? Os ossos da base da cauda ficam bem proeminente. A gente consegue ver a silhueta abdominal, certo? O formato da ampulheta da vista de cima fica bem acentuada, tá bom? Já quando o animal tá magro, as costelas continuam facilmente palpáveis, porém a gente vê uma fina camada de gordura que não tinha no estado caquético, né? Além dos ossos proeminentes, a gente também vê essa camadinha de gordura. Já na vista lateral, a gente vê um contornozinho abdominal, não tem no estado caquético, né? E da vista de cima, o formato de ampulheta é só pronunciada, tá? Já o estado ideal, o score ideal, que é aquilo que a gente quer, né? A gente vê as costelas facilmente palpáveis, né? Sob discreta camada de gordura, a base da cauda tem um contorno bem suave. Também o contorno abdominal, ele é visível. E o formato de ampulheta, ela é pronunciada. Já no animal gordo, né, é difícil de apalpar as costelas. A base da cauda é bem grossa, né? Mais palpável, tá certo? Já a vista lateral, a gente não consegue ver o contorno abdominal. Esse contornozinho aqui abdominal, tá vendo? Ele fica bem reto. Já na vista de cima, né, a superfície dorsal, a gente não consegue ver o formato de ampulheta. A gente vê a superfície dorsal mais larga da cintura, tá vendo? Já um animal que é o obeso mórbido, tá certo? As costelas são muito difíceis de apalpar, a gente não consegue, porque tem uma espessa ali gordura, tá certo? A base da cauda é grossa e difícil de apalpar também. Na vista lateral não tem cintura, né? E a gente vê muita gordura se prendendo ao abdômen. E a superfície dorsal acentuada, né? Mais larga na cintura, tá vendo? Ó, a gente não consegue ver, a gente vê muita gordura aqui no abdômen e a gente não consegue ver cintura, tá bom? Já na avaliação de pele, a gente faz o seguinte, na avaliação de pele, a gente acredita que a pele é o espelho da saúde, né? Por quê? Porque a pele ela é quem vai dizer o grau de hidratação ou desidratação dos animais, tá certo? A desidratação ela pode ser medida da seguinte forma, né? Se você puxa a pele do animal, se ela volta em menos de 1 segundo, tá certo? Então ela tá normal, o animal não tá desidratado, tá certo? Ele não tem olho fundo, né? Já como se você puxar e demorar de 1 a 2 segundos, você vê uma certa profundidade de 2 a 4 milímetros dos olhos, uma leve depressão, né? Então você sabe que o animal está um pouco desidratado, você faz o quê? Você faz uma hidrataçãozinha oral. Quando a pele demora de 2 a 5 segundos para voltar, né, e você consegue perceber os olhos mais fundos, né, de 4 a 6 milímetros, né? Você vê que o animal já tem uma depressão, já corresponde a 8 a 10% de desidratação. E aí, já o tratamento já deve ser com fluidos, certo? Intravenosos, certo? E a desidratação de 10 a 12% também, onde o animal é até incapaz de ficar em pé, tá certo? É quando a pele demora de 5 a 10 segundos para voltar. Os olhos já têm de 6 a 8 milímetros, também precisa dessa hidratação de fluidos intravenosos, tá bom? Aqui é uma fotozinha mostrando de como fazer, tá certo? A avaliação, né? Uma avaliação dos parâmetros vitais, a gente vai avaliar frequência cardíaca, respiratória, rumo e seco, né? Além da temperatura corporal. É de fundamental importância, né, que isso tudo anteceda o exame físico específico, né? Outro sistema também que não é abordado, mas também que é interessante ver, né, seria a situação orgânica do animal naquele momento, tá certo? A gente não pode ver o animal muito de forma generalista, né? Tem que ver que cada animal ele é único, né? Muitas vezes a gente vê alguns e deixa alguns sistemas orgânicos sem ser visto. Então é importante que se faça o exame geral do corpo como um todo e depois fazer uma revisão específica, né, do sistema que foi questionado na queixa, tá bom?
E aí a frequência cardíaca de cães, né, ele vai de 60 a 90 BPM, né? Já os cães de pequeno porte de 90 a 140 BPM. Felinos vai de 120 a 140 BPM, tá certo? Isso por minuto. A frequência respiratória em cães de grande porte, os cães maiores, é de 12 a 45 RPM, aos pequenos de 20 a 45 RPM. Os felinos de 25 a 45 RPM. A temperatura, como vocês sabem, a forma mais correta de verificar seria via retal, né, onde você introduz o termômetro, depois encosta, né, na parte do reto do animal, né? Aí a gente tem que obter nos caninos a temperatura de 37 a 39,2 graus Celsius, né? E nos felinos de 38 a 39,3 graus Celsius, né? Isso para ser considerado normal, tá bom? Já a pressão arterial, né, por milímetro de mercúrio em caninos é de 120 por 85, quase como e dos felinos também. É quase parecido com o do humano, né? 12 por 8, como o pessoal diz, né? Já a pressão arterial média, né? Em caninos ele é de 90 por 65 e em felinos de 100 por 65. Outra coisa que a gente deve avaliar também no exame físico é o exame da mucosa, né? Inicialmente, ao fazer o exame da mucosa, né? A gente tem que ver também a espessura da pele, a vascularização daquele local, tá certo? Tudo isso vai ajudar no estado de saúde atual do animal, né? A gente verifica a mucosa nasal, bucal, vulvar, prepulcial, né? Anal também. Raramente o pessoal verifica, mas é verificada também, tá bem? Nas fêmeas, né, em vez da prepulcial, se verifica vaginal, tá certo? E aí, como é feita essa coloração nas mucosas, né? Quando a coloração ela se encontra rósea, a gente diz que está normal, tá bom? Quando ela está embranquiçada, pálida, o animal ele tá com anemia, né? Pode estar também com hiperfusão, choque hipovolêmico, tá certo? Que pode ser causado por endoparasita ou ectoparasitas, tá certo? Quando ela tá vermelha, a gente diz que o animal tá com congestão ou hiperêmico, tá certo? O que ocorre bastante isso, né? Quando existe uma infecção, uma inflamação, uma intoxicação ou aumento da permeabilidade vascular, tá bom? Quando a mucosa ela tá azulada, né, arroxeada, a gente chama de cianótica, né? Ela acontece muito quando o animal tem doença cardíaca ou respiratória. Certo? Então, quando a mucosa está entérica, né, o animal ele tem problemas de hepatopatia, né, problemas de fígado, não, hemólise, ou então problemas de bilirrubina, tá bom? Aumento da bilirrubina. Outra coisa que a gente verifica também é a TPC, que é o que a gente chama de tempo de preenchimento ou perfusão capilar, tá bom? Ele pode ser difícil de avaliar em cães e gatos, em virtude da falta do contraste, né, resultante da palidez, mas ele é medido junto com a mucosa bucal, tá certo? Como é que a gente faz isso? A gente comprime, né, o lábio superior e inferior do animal, né, com a digital, né, observando, depois que a gente tira o dedo, a gente observa o tempo que leva, tá certo? Para que aquela corzinha que estava volte, né, ou seja, para o preenchimento dos capilares, tá certo? E aí, quando o animal ele está sadio, esse tempo vai levar de 1 a 2 segundos. Quando o animal está desidratado, leva de 2 a 4 segundos. E quando o animal está gravemente desidratado, ele vai levar mais de 4 segundos, tá certo? Outra coisa verificada também é a avaliação de linfonodos, né? O sistema linfático se constitui como uma veia acessória dos líquidos que pode fluir entre os espaços intersticiais para o sangue, tá certo? E aí eles podem transportar proteínas, grandes materiais, né, que pode ser tanto removido como absorvido pelo sangue, né, pelo capilar sanguíneo, tá certo? Então, a remoção dessas proteínas pelos espaços intersticiais é uma função bem essencial, tá certo? E aí, quando o animal está com algumas doenças, como infecção, a gente consegue ver esses linfonodos, eles alterados, tá certo? E aí, existem linfonodos que a gente pode ver através da palpação, que é o que a gente chama de linfonodos palpáveis, né?
No canino e no gato são palpáveis o linfonodo submandibular, certo? Que fica aqui, um pouquinho abaixo da mandíbula. Escapular, em cima das escápulas. Axilar, né? São que a gente chama das axilas, né? Entre os membros do animal e o tórax. O inguinal, tá certo? E o poplíteo, tá certo? Então, são linfonodos que a gente pode observar através da palpação, tá bom? E aí, para mais detalhes, só é utilizar o livro do Feitosa como referência, tá bom?